Pessoal, tudo bem? É o seguinte, uma das matérias mais difíceis no direito chama-se jurisdição e competência. Quando estudantes de direito estudam essa matéria, muitos até desistem do curso. Isso porque essa matéria é o alicerce de todo o sistema jurídico. É como se fosse o maestro de uma orquestra. Sem ele, o concerto não sai. E sem o respeito às normas de jurisdição e competência, todo o processo é nulo. Simples assim. Outra matéria muito importante para os operadores do direito chama-se bom senso ou coerência. Essa, no entanto, não é ensinada nas faculdades de direito, mas deveria. Sempre que vou conversar com um cliente a respeito de alguma questão jurídica e ele me pergunta as possibilidades de ganhar uma causa na justiça, eu digo, depende. Mas isso não é porque o direito tem muitas nuances, embora isso seja muito relevante também. Digo isso porque quando colocamos nossa vida em julgamento, nós esperamos duas coisas: justiça e coerência nas decisões. E a coerência é muitas vezes mais importante que a própria justiça, porque sem ela, nenhuma decisão é efetiva. As normas jurídicas servem para orientar os operadores do direito, mas as normas de coerência servem para apaziguar os ânimos da sociedade. E isso acontece porque quando o cidadão precisa da justiça, ele pensa somente no caso dele, no umbigo dele. O que ele quer é resolver o seu problema, não importa como. Veja o exemplo do caso Lula. O maior problema dele é que ele não aceita a pena que a justiça lhe impôs. Não aceita que a justiça lhe foi feita. Ele ignora todo o sistema jurídico e continua batendo o pé, dizendo que é inocente, sem acatar e respeitar as decisões judiciais que lhe foram proferidas reiteradas vezes por vários órgãos da justiça, por mais legítimos que estes sejam. Ele não aceita e pronto. Aliás, os presídios estão cheios de Lulas. Basta ele fazer uma visita e conversar com um detento e perguntar para ele por que ele está preso. Ele com certeza vai responder: eu sou inocente, doutor. Mas a justiça não foi feita para julgar de acordo com o que o réu deseja. Ela é apenas um instrumento que ele pode se utilizar desde que acate as normas do sistema para se defender. E se tiver razão e conseguir provar a sua inocência, ótimo. Caso contrário, ele terá que acatar as decisões judiciais, por mais difícil que isso seja. A bem da verdade, a justiça serve principalmente para manter a sociedade em paz e restaurar as situações de conflito entre as pessoas, a fim de que todos possam conviver em harmonia. Aliás, essa é a verdadeira função da justiça. Nesse sentido, é necessário que não só os juízes, mas todos os operadores do direito entendam que não basta aplicar a lei friamente. É necessário ter coerência nas decisões, seja para proferi-las, seja para cumpri-las ou não. E isso serve para todos os operadores de direito e todos os cidadãos, inclusive os que se dizem candidatos a um cargo eletivo. Aliás, principalmente esses. E se até o cidadão tem que ser coerente para aceitar uma decisão judicial, mais ainda um operador do direito, seja ele um desembargador, um juiz, um delegado ou um advogado. Em outras palavras, não se espera do operador de direito que seja um mero executor de ordens, ou aplicador da lei fria, ou de decisões ilegais. Se fosse assim, não precisaria existir juízes. Qualquer um que soubesse ler poderia dar uma sentença.
Nesse sentido, dizer que o juiz Sérgio Moro errou ao não acatar a ordem do desembargador federal Rogério Favretto, que era flagrantemente ilegal, pois feria o alicerce do sistema jurídico, ou seja, a competência jurisdicional, ou, no caso específico, a sua flagrante incompetência, é ignorar que o juiz Sérgio Moro é um excelente juiz e jamais acataria uma ordem ilegal. Aliás, não fosse ele um dos juízes mais admirados desse país, de exímio conhecimento jurídico e competente nos dois sentidos, no jurídico e no popular, ele teria acatado aquela ordem absurda, flagrantemente ilegal, um verdadeiro despautério jurídico, o que teria causado enorme insegurança jurídica e, consequentemente, um caos total na sociedade. Portanto, agiu bem o juiz Sérgio Moro e não poderia ter agido de outra forma, pois ao juiz não é permitido ignorar a lei para acatar ordens ilegais, justamente porque ele não é um cidadão comum, ele representa o Estado, ele é o Estado. Ao não acatar a ordem flagrantemente ilegal do desembargador Rogério Favretto, o juiz Sérgio Moro não desacatou nenhuma norma de conduta, nem tampouco cometeu qualquer ilícito administrativo, civil ou penal, na medida em que faz parte da função jurisdicional aplicar o direito com sua livre consciência e convicção, respeitando as normas de direito, como, aliás, tem sido a sua atuação sempre. Um exemplo de juiz que honra a sua toga, a magistratura nacional e o Brasil. Portanto, aqui vai o meu parabéns, não somente ao juiz Sérgio Moro, mas a toda a equipe da Operação Lava Jato, que mostrou que realmente é uma força-tarefa e que, felizmente, nesse país ainda existem juízes, promotores, delegados que honram a sua função. O Brasil agradece.